Estamos de volta, a dinâmica do direito dessa semana, a pauta é sobre adoção, em respeito, na verdade, à Semana Nacional de Adoção, que vai ser a partir do dia 25 de maio. Temos aqui nos estúdios o doutor Ivon Zeliton Nunes, ele que é assessor jurídico da Promotoria da Infância e Juventude. Nesse bloco, doutor Ivon Zeliton, eu queria focar mais na figura dos adotados, os candidatos, na verdade, assim, a serem adotados. Especificamente, doutor, assim, eu ia perguntar a Vossa Excelência, separa-se dois irmãos para famílias distintas e casais distintos, como é que o judiciário, como é que a Promotoria de Justiça atua num caso tão delicado como esse? Olha, como nós falamos no bloco passado, né? Nós temos lá o cadastro de adoção, os pretendentes, né? Alguns colocam que querem 2, 3. Aqui em Mossoró tivemos casos até de 4, adoção de 4 irmãos, né? 1, 3, 5 e 7. Depois tivemos outro caso também muito promissor de 3 irmãos também. Agora estamos com um de 2 irmãs, né? E isso acontece. Separa-se irmãos, infelizmente, numa atitude quase que limítrofe mesmo, né? Quando se não tem condições de se conseguir uma adoção juntos, aí sim a justiça termina determinando a separação dos irmãos. Por quê? Né? O perfil da adoção, Brasil inteiro, né, é o quê? A grande maioria quer criança de 0 a 5, 6 anos. E às vezes nós temos grupos de irmãos que estão em faixas muito distintas. 2 anos e alguém de 8, de 9 anos. Ou 3 irmãos, né, que um de 3, um de 4, aí tem um de 8, tem um de 12, né? Então, quando as crianças estão na cidade a partir de 8 anos, é como se cada dia mais é uma oportunidade a menos de adoção, infelizmente, né? Isso dói, que são crianças, na verdade, mas que o perfil dos adotantes são limitados até pela idade mesmo, né? Então, o que acontece? Se a gente não separar, né, claro que depois de tentar inúmeras vias, no cadastro local, no cadastro do Estado, no cadastro da região, depois do cadastro nacional e até a adoção internacional, né? Se a gente não conseguir que eles permaneçam juntos, aí se determina a separação. Você imagina o que é eu ter hoje um grupo de irmãos de 3 irmãos, de 2, 5 e 10 anos, não conseguir adoção para os 3. Daqui a pouco eu vou ter alguém com 18, alguém com 15 e alguém com 10 no abrigo. Depois o 18 não tem que sair do abrigo aos 18 anos. Né? Então, ou seja, ou a gente se separa para garantir que apenas os pequenos consigam, então, uma família, um lar, ou nós teremos lá na frente 3 que não conseguiram adoção, porque o tempo deles, na verdade, digamos assim, infelizmente, passou, né, diante do perfil que se tinha. Né? Mas, assim, é uma atitude que é muito pensada, repensada, né, com toda a equipe técnica, trabalhar também com as crianças essa separação, né? O abrigo tem todo o acompanhamento também psicológico e social do próprio abrigo, e também aqui em Mossoró, tanto na rede pública, mas também eu até preciso dizer um pouco isso, na Faculdade Católica, na curso de Psicologia, tem ajudado muito, muito, muito aqui em Mossoró na questão dos abrigos, né, no atendimento psicossocial dessas crianças e também até dos pretendentes, né, logo após a adoção. Então, tem sido uma parceria muito grande também aqui na cidade, o curso de Psicologia. Então, assim, é possível separar, mas é algo que é muito, digamos, visto com muito cuidado mesmo. O senhor falou no bloco anterior sobre a questão do estágio de convivência. Eu queria que o senhor se aprofundasse um pouquinho mais. Eu fico imaginando aqui um exemplo hipotético de passar um tempo com a criança. A criança, na verdade, gerar algum tipo de vínculo, mas a família, por algum motivo subjetivo, não quis fechar aquela situação e adotar aquela criança. Como funciona esse estágio de convivência, doutor Ivon Zeliton? O estágio de convivência é um estágio legal, né, que está lá direitinho no ECA, a nova lei de adoção traz também esse momento, né? Não é um que a gente vai assim, vou testar se dá certo. Não é bem isso, né? Digamos que temos uma criança de 4, 5 anos no abrigo, né, que está lá, sou um pretendente, e eu já sei que eu tenho intenção de adotar lá aquela criança, né?
Então, eu começo uma aproximação indireta no próprio abrigo, tendo contato com aquela criança específica, mas também com as demais crianças, né? Porque eu não posso criar expectativa naquela criança que vai ser adotada por mim. Eu sei que aquele ali vai ser o meu filho, né? Mas ele ainda não sabe. Então, é um pouco geral. Depois, o abrigo vai, pouco a pouco, aumentando, né, o tempo de vinculação. Vai lá, fica um pedaço da tarde. Outro dia a criança pode ir passear, tomar um sorvete com o casal, com o pretendente, depois volta para o abrigo. Na semana seguinte, um pouquinho maior e tal. Esse momento não é ainda o estágio de convivência, né? É o estágio de aproximação. Então, fica algumas semanas nesse estágio. A equipe técnica do abrigo também acompanha esse momento, né? Somente, aí depois vai final de semana na casa, outro final de semana, e assim vai. Quando a equipe técnica se segura da decisão e o casal também, os habilitados também quiserem, aí sim, eles entram com ações de adoção na vara da infância e dentro do processo de adoção é colocado o estágio de convivência. Né? Então, ou seja, esse estágio de convivência vem já depois de uma decisão madura do casal, depois de uns contatos prévios e uma convivência prévia para aí pode durar 3 meses, 2 meses, né? Pelo menos 3 meses até sair definitivamente a adoção. Mas no caso do doutor Ivonzélito, é possível desistir, mesmo judicializando? Acontece casos? Acontece, né? Infelizmente. É o que nós chamamos de devolução, né? O termo é meio pesado, né? Como é que você devolve um filho, né? E lembra que a adoção uma vez adotado, é irrevogável, né? Não se pode mais devolver, né, nesse caso. Mas no período de estágio de convivência ainda é possível, porque a adoção não foi ainda efetivada, né? Não tratou julgado e tal. Mas já tivemos casos, sim, no estágio de convivência, se devolver as crianças ao abrigo. É um trauma para todo mundo, né? Para o casal, para quem está ali, para as crianças principalmente, né? Para a gente estar ali ao redor, que vê todo o sofrimento também, todas as pessoas envolvidas, né? É muita dor envolvida, né? Mas é possível, sim, porque, como eu falei, se romantiza muito, né? Às vezes se quer adotar imaginando que está recebendo um filho perfeito, né? E isso a gente não pode esperar nem numa gestação biológica, né? A gente gera ali a criança e a gente não sabe como é que vai ser. A mesma forma com a adoção. É um filho que chega, uma vida que chega, uma criança com suas peculiaridades, com sua história de vida, com sua lembrança, suas memórias. Então, tem que também ser respeitado, tem que ter uma compreensão, né, dos adultos em relação a essa história de vida já da criança, né? Mas é difícil, né? Mas acontece. Assim, o senhor falou, eu queria saber se acontece, como é que se lidaria numa situação como essa, de apenas um dos cônjuges querer adotar. Imagino eu que possa acontecer, tá ali, o casal começou o estágio, mas um dos cônjuges desiste. É possível o outro prosseguir apenas? Não é possível, né? Porque assim, tu imagina deixar a criança num ambiente em que, numa mesma casa, alguém já o rejeita. E a adoção, na verdade, de criança tem que partir. Isso aí não é só, digo, o casal que adota, né? E a criança tem que ser adotada pelos avós, pelos primos, por toda a família, na verdade. É o convívio familiar e comunitário. Ou seja, todo mundo está ali perto do casal ou dos habilitados solteiros, né? Tem que adotar também aquela criança. E ela também tem que se sentir adotada, né? Também tem um pouco isso. Então, até alguns casais emocionais já foram negados a entrada como habilitado, porque durante a entrevista com a assistente social e a psicóloga, deixaram soltar assim, é desejo dela, não é desejo meu. Então, é desejo só meu, não é dela, né? Então, ali foram indeferidas as inscrições daquele casal para habilitação, porque teria que ter um ambiente que não seria um ambiente legal, né, para a criança, porque uma parte não queria. Então, está num ambiente em que não vai ser bem recebida. Então, é preferível que vá para uma outra casa, né? O senhor falou nesse bloco por diversas vezes das casas de abrigo. Eu queria saber a natureza jurídica delas, se é vinculada aqui a alguma entidade, algum poder público, ou são na forma de ONGs ou associações, doutor Ivonzélito? Pronto. Para a gente poder entender um pouquinho como funcionam os abrigos ou o acolhimento de crianças e adolescentes, né? Nós temos algumas modalidades de acolhimento, né? Temos a modalidade abrigo, que é a mais comum, né? Tem a modalidade casa-lar, tem a modalidade acolhimento familiar. Essa aqui seria a menos traumatizante, digamos assim, e seria o ideal, né?
Já tem um procedimento, um diálogo entre a promotoria e a Prefeitura de Mossoró para instituir aqui em Mossoró o acolhimento familiar, inclusive a curto e médio prazo aqui na cidade, né? Em Mossoró nós temos hoje 3 casas de acolhimento. 2 na modalidade de abrigo, que seria o NIAC, para crianças 0 a 12 anos incompletos, e temos o AIA, que é o Acolhimento Institucional de Adolescentes, que é de 12 completos até 18 anos. E temos as aldeias SOS Infantis, que é uma ONG. Esse acontece na modalidade de casa-lar, né? Enquanto os abrigos eles têm uma rotatividade de funcionários, de servidores, né, de cuidadores, na casa-lar não. Existem 3 servidores que moram na casa. Eles criam um vínculo afetivo e de respeito maior, né? Funciona como uma residência mesmo, ou seja, com uma pessoa que mora na casa, que cozinha, que brinca com os meninos, ou seja, não tem rotatividade, então tem um certo vínculo afetivo. Por isso eu digo, é menos traumatizante do que os outros tipos de abrigo. E o acolhimento familiar seria o quê? É uma família previamente cadastrada, formada, que termina por receber em sua casa uma criança ou um adolescente, né, e fica lá morando com subsídio do município e ajuda a manter. Por quê? É algo mais parecido com a casa com residência, né? E como eu disse, a criança precisa de um ambiente de família, de casa, né? E o abrigo, por mais que se tenha o cuidado, o zelo, o amor, a atenção, mas é um abrigo, não é casa, né? Pra você ter uma ideia, algumas crianças dessas, eles até na escola, né, são até taxados, né? Os meninos do abrigo, os meninos do abrigo, os meninos do orfanato, né? Essa expressão. E às vezes eles não gostam, eles se sentem envergonhados por isso, né? E alguns não gostam de dizer que são do abrigo. Mas não é nem com maldade, às vezes as crianças até falam um pouco isso. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele é do abrigo, né? Se ele tem pai, ele tem mãe. Está ali por alguma razão, por algum motivo, né? Quem banca, né? A questão do acolhimento institucional faz parte da política da assistência social. Então, aqui em Mossoró, no caso, a proteção social especial, vinculada à Secretaria de Assistência Social, é quem banca, na verdade, os abrigos. Então, 2 são administrados diretamente pelo município de Mossoró, que é o NIAC e o AIA, e as aldeias é uma ONG, mas também é conveniado com o município de Mossoró, que também custeia esse tipo de serviço aqui na cidade. E futuramente, né, as famílias acolhedoras, o acolhimento familiar vai ser também custeado parte pelo município e estão vendo aí uma outra forma de cofinanciamento pelo Fundo da Infância de Mossoró, né, também em relação a isso. Muito bem, estamos conversando aqui com o assessor jurídico da Promotoria da Infância e Juventude, Dr. Ivonzélito Nunes, a respeito sobre o Instituto da Adoção, conhecendo um pouquinho da realidade aqui da cidade de Mossoró, os abrigos. No próximo bloco, doutor, vamos para as considerações finais, mas eu queria também saber um pouquinho sobre os projetos aqui na nossa cidade, encampados pela promotoria e demais órgãos de proteção à criança e adolescente. Então permaneça conosco, voltamos já.